Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! A luz dourada do sol logo desapareceu no horizonte, e as ondas douradas no rio também perderam a cor à medida que o sol se punha. Antes da meia-noite, Fei foi até as tendas de seus homens e os examinou. Depois de mais de meio dia de descanso, Drogba e Torres se recuperaram quase completamente. Afinal, Fei usou a poção de saúde e sua aura para tratá-los. E agora Fei não usou a poção de saúde e sua aura. Em vez disso, ele deixou seus corpos se recuperarem dos últimos ferimentos. No entanto, Sek ainda estava naquela condição estranha. Respirava normalmente e seu coração também batia normalmente. Fei ainda não conseguia acordá-lo nem fazer novas descobertas. Parece que preciso chamar médicos mais experientes para verificar isso. Ou posso esperar até o fim da competição e ir procurar aquela espada maligna de prata blindada eu mesmo para descobrir o que está acontecendo. Fei disse aos outros para cuidarem de Sek e então deixou Pierce e Drogba assumirem temporariamente o controle militar do acampamento de Chambord. Ao chegar à meia-noite, Fei alternou para o modo assassino. Após inspecionar o acampamento em segredo, desapareceu nas montanhas Moro. Em menos de 10 minutos, apareceu no acampo de batalha do Grande Fosso, localizado na camada externa das montanhas Moro. Muitos dias se passaram, mas todas as matrizes mágicas ainda protegiam firmemente este campo de batalha, enquanto uma poderosa energia mágica fluía dentro delas. Parecia que estavam tentando aprisionar este campo de batalha. Embora soubesse que o homem misterioso não voltaria mais e que os conjuntos mágicos não o ajudariam em termos de treinamento do poder espiritual, ele ainda queria vir aqui e vê-lo novamente habitualmente. Além disso, havia outro motivo importante. Ele estava ali para apagar todos os seus rastros. Por algum motivo, ele sentia que essa era a única maneira de apagar qualquer tipo de perigo o mais rápido possível. Após uma hora, Fei finalmente apagou cuidadosamente todos os seus rastros. As únicas coisas que puderam ser encontradas no campo de batalha foram os selos espaciais espirituais do punho e as auras daquele homem misterioso e daquele assassino misterioso. De pé em uma colina fora do campo de batalha, Fei olhou para as montanhas enquanto o vento agitava seus cabelos. Fei pensou naquele homem misterioso, com ar de pai e professor, sabia que ele não voltaria mais. Depois de dar outra olhada no campo de batalha, ele desceu correndo as montanhas e retornou ao acampamento de Chambord. Talvez ele nunca mais voltasse aqui. Majestade, finalmente voltou. Oleg, que patrulhava com os soldados de Chambord, correu até Fei ao vê-lo. O gordinho parecia muito ansioso, e obviamente havia algum assunto urgente para resolver. Quem veio? Fei viu uma delicada carruagem mágica que emitia uma luz prateada estacionada dentro do acampamento de Chambord. Havia cerca de 60 cavaleiros em armaduras prateadas e capas pretas guardando a carruagem. Uma cruz vermelha podia ser vista claramente em seus peitorais. Fei ficou confuso. Eles são da igreja. Sim, majestade. Grandes personagens. É o filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, assim como o sacerdote de manto vermelho Balezi. Eles estão esperando por você há algum tempo. Oleg estava obviamente com medo do povo da Santa Igreja. Ao ver o rei retornar, correu rapidamente e sussurrou no ouvido de Fei. Logo após Fei deixar o acampamento, o Senhor Kaká, o padre Balezi e outro padre acompanhante de São Petersburgo chegaram. Disseram que estavam ali para ver o rei de Chambord. Como Fei não estava, estavam esperando em uma tenda há mais de uma hora. Fei assentiu e não demonstrou nenhuma expressão estranha. Embora tenha pedido calmamente a Oleg para ir até lá e relatar sua chegada, ele ficou bastante chocado. Por algum motivo, o filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, sempre se interessou por ele. Ele enviou convites a Fei quando este lutou com os 4 cavaleiros executivos, e convidou Fei novamente quando o sacerdote Balezi foi à sede da borda de sangue. Se qualquer outra pessoa fosse tratada dessa forma pela Igreja Sagrada, teria aceitado o convite e ido o mais rápido possível. No entanto, Fei fez o possível para evitá-lo. Ele ainda não havia visitado o filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, que era da Montanha Sagrada e estava apenas de passagem por São Petersburgo. Havia vários motivos pelos quais Fei não queria ir. Primeiro, Fei era influenciado por sua experiência de vida anterior e não acreditava em deuses. Segundo, os sacerdotes Olá e seus capangas que residiam em Chambord eram arrogantes e autoritários. Eles deixaram uma má impressão na mente de Fei. Como resultado, Fei não gostava nem um pouco daquela enorme potência, a Igreja Sagrada. Terceiro, Fei tinha o poder de necromante do mundo de Diablo, e o usou antes, quando defendia Chambord na primeira batalha em que se envolveu. Embora o poder de um personagem não vazasse quando Fei estivesse usando outro personagem, Fei queria ficar longe da Igreja Sagrada por precaução. Nos últimos meses, Fei já sabia mais sobre a Santa Igreja em comparação a antes. A Igreja Sagrada odiava o poder da magia dos mortos-vivos,
Odiavam-na tanto que sentiam que a magia dos mortos-vivos havia arruinado suas famílias. Assim que vestígios de magia dos mortos-vivos fossem encontrados, a Igreja Sagrada implementaria a cruel política do sangue de ferro, preferindo matar 1000 inocentes a deixar escapar um único mago morto-vivo. No continente Azeroth, pessoas eram afogadas em rios, queimadas em cruzes ou enforcadas em árvores a qualquer momento por serem parentes de magos mortos-vivos. Sem exagero, se alguém dissesse que Chambord estava conectado a um mago morto-vivo, a maior parte da realeza de Chambord seria morta, se não completamente exterminada. O mesmo aconteceria se a pessoa que denunciasse fosse um mendigo na esquina. Afinal, a política do sangue de ferro da Igreja Sagrada seria 100% mantida. Fei realmente queria evitar esse afilho favorito de Deus, o Sr. Kaká, mas aquele homem o procurou proativamente. Droga! Todos os inimigos deveriam se encontrar, pensou Fei. Os cavaleiros que guardavam a carruagem mágica olharam para Fei com hostilidade e zombaria enquanto ele caminhava em direção à tenda onde Chambord hospedava seus convidados. Aos olhos desses cavaleiros, Fei era um pecador por nem sequer ter aparecido aos convites do Sr. Kaká. E quando o honorável Sr. Kaká chegou a este pequeno acampamento, este pequeno rei até ousou fazê-lo esperar. Rei Alexander. Foi difícil, mas finalmente nos conhecemos. Assim que Fei entrou na tenda, a risada alta do padre Balesi soou. Fei ergueu os olhos e viu o sacerdote de alto nível que conheceu antes de se levantar de seu assento e caminhar em sua direção. O sacerdote exibia um sorriso caloroso e cumprimentava Fei educadamente. O ancião ainda vestia o velho manto repleto de manchas brancas e pretas, além de um par de sapatos feitos de cascas de árvore e capim. Seus cabelos e barba brancos exalavam uma aura atemporal. Embora parecesse sábio, ainda havia nele uma leve arrogância. No entanto, essa arrogância estava tão bem escondida que era difícil de descobrir. O sacerdote Balesi era uma pessoa poderosa que Fei conheceu na caverna subterrânea dentro da sede da borda de sangue. Ele também era um sacerdote de alto nível da Santa Igreja, de túnica vermelha. Este ancião atrairia a atenção de qualquer um, não importa onde estivesse. No entanto, a atenção de Fei foi atraída por um homem sentado ao lado de Balesi. O jovem estava sentado em um lugar mais ouroso e se levantou sorrindo. Este jovem tinha cerca de 20 e poucos anos. Seus cabelos castanhos esvoaçavam um pouco, e suas feições faciais demonstravam perfeitamente o que significava ser bonito. Com seus olhos claros, cheios de seriedade e sinceridade, as pessoas automaticamente gostavam dele. Seu corpo era esguio, mas ele não parecia fraco. Seu peito largo e braços fortes demonstravam seu físico perfeito. Ele vestia uma túnica eclesiástica padrão preta e branca, era limpa e simples. No entanto, as faixas douradas ao redor do pulso de sua túnica lhe conferiam uma aura nobre. No geral, ele era tão brilhante que parecia ser o filho dos deuses que foi deixado para trás neste mundo. Sem uma apresentação, Fei sabia que esse homem devia ser o filho favorito de Deus, o Sr. Kaká, que era da Montanha Sagrada, só de olhar para ele. Depois de ver o quão perfeito esse Sr. Kaká era, Fei, que estava muito orgulhoso de si mesmo, até sentiu um pouco de ciúmes. Este era um homem perfeito. Por algum motivo, Fei de repente pensou em Domingues ao ver o Sr. Kaká. Domingues e Kaká eram tão bonitos que chegavam a ser chocantes. Um único olhar deles faria inúmeras garotas e mulheres gritarem e desmaiarem. No entanto, eles eram um pouco diferentes. O segundo príncipe era mais calmo e tranquilo. Por outro lado, Kaká era mais animado e agitado. Um deles era como a lua, e o outro era como o sol. Todos eram especiais à sua maneira. Em seus mundos, todas as outras pessoas eram como as estrelas. Não importava o quão brilhantes as estrelas tentassem brilhar, elas nunca poderiam ser comparadas a essas duas. Rei Alexander, finalmente nos conhecemos. A voz magnética de Kaká soou. Combinado com sua bela aparência, ele demonstrava um charme muito especial. Alteza, é uma honra finalmente conhecê-lo. Fei se aproximou rapidamente e começou a conversar com o belo Kaká. Com um sorriso sincero no rosto, Fei se desculpou por não poder visitar Kaká antes. Em suas palavras, ele estava muito ocupado com tarefas administrativas. Enquanto se explicava, tentou avaliar o quão poderoso era esse Kaká. No entanto, Fei não conseguiu detectar nada. Parecia que o jovem era apenas um civil comum, mas Fei sabia que era porque o filho favorito de Deus era poderoso demais para ele conseguir enxergar. Embora a identidade de Kaká fosse realmente nobre, ele tratava as pessoas com justiça e gentileza. Parecia não se importar com as recusas anteriores de Fei aos seus convites. Depois que todos se sentaram, Kaká sorriu e disse: "Sempre ouvi dizer que o rei de Chambord é heróico e generoso. Você estabeleceu a estrutura de 3 setores e 6 departamentos, bem como a lei das 12 tábuas. Você conseguiu transformar uma Chambord fraca e moribunda em um próspero reino afiliado de nível 1. É um milagre. Além disso,
Você demonstrou sua força incomparável nesta competição e conquistou muitos fãs. Sempre quis conhecê-lo pessoalmente, e foi por isso que tentei convidá-lo várias vezes. No entanto, esqueci que Vossa Majestade estava ocupado coordenando todas as partidas. A culpa foi minha, e peço desculpas por causar problemas para você. Não importava se ele falava sério ou não, o que Kaká disse fez-se sentir muito confortável. Pelo que Kaká disse, parecia que o filho favorito de Deus havia feito sua pesquisa. Ele sabia exatamente o que aconteceu em Chambord, em detalhes. Logo, Kaká continuou com um sorriso. Amanhã é um dia muito importante na competição, e eu não deveria estar aqui incomodando vocês. No entanto, estou saindo de São Petersburgo hoje à noite e quero muito conversar com vocês antes de ir. É por isso que vim aqui a esta hora do dia, e espero que não fiquem bravos comigo. Está sendo humilde demais, Alteza. É uma honra tê-lo aqui. A imagem de Kaká estava ficando cada vez mais nítida na mente de Fei. Nos rumores que Fei ouviu de outros nobres em São Petersburgo, este é filho favorito de Deus, que vinha da montanha sagrada, era muito misterioso e nunca se mostrava em público. Nas últimas 2 semanas, apenas o imperador Yassin e o bispo da Santa Igreja, que supervisionava a região de Zenit, o encontraram. Todas as outras pessoas nem sequer tiveram a chance de vê-lo de longe, muito menos de conhecê-lo. Por que uma pessoa dessas é tão humilde e educada na minha frente? Pensou Fei. Embora Fei tivesse muitas perguntas, sua impressão sobre este filho favorito de Deus foi muito boa. Kaká era muito humilde e gentil como um jade quente. Cavalheiros são como jades. Fei se lembrou de um velho ditado e achou que descrevia Kaká perfeitamente. Por um momento, Fei e Kaká tiveram uma ótima conversa. Todos os outros, incluindo o padre Balesi, estavam ouvindo e não interromperam. Surpreendentemente, Fei descobriu que os pensamentos e crenças de Kaká eram muito semelhantes aos seus. Ele sentiu que havia encontrado o confidente perfeito. Desde que Fei chegou a este continente de Azeroth, ele foi forçado a mudar e se adaptar à visão e aos costumes deste mundo. No entanto, como as tradições aqui eram muito diferentes das tradições de sua vida anterior, Fei não conseguia realmente falar sobre suas crenças e ideologias com as pessoas do continente de Azeroth ou do mundo de Diablo. Mas hoje, muito do que Kaká havia falado refletia crenças muito semelhantes às de Fei. Perto do fim da conversa, eles estavam se divertindo tanto que a excitação transparecia em seus rostos. Fei ficou tão emocionado que acenou com as mãos, moveu uma pesada mesa de pedra e a posicionou à sua frente e à de Kaká. Como 2 grandes amigos, começaram a beber e a conversar ainda mais. Como o tempo voava enquanto se divertiam, já haviam bebido 4 garrafas grandes de vinho de alta qualidade que a princesa mais velha havia presenteado Fei. Esta cena demonstrou claramente o que significava beber milhares de taças de vinho é muito pouco quando você tem um verdadeiro confidente. Antigo ditado chinês. Os guerreiros de Chambord se entreolharam surpresos. Nunca tinham visto o rei agir daquela maneira antes. Era a primeira vez que o rei se divertia tanto conversando com um forasteiro. O sacerdote Balesi, assim como outros sacerdotes e cavaleiros, também ficaram surpresos. Se não tivessem visto com os próprios olhos, não acreditariam que o humilde, gentil e altivo Sr. Kaká mostraria esse lado dele a alguém que acabará de conhecer, especialmente quando a identidade dessa pessoa era apenas a de um pequeno rei de um reino afiliado. É claro, entre os membros da Santa Igreja, Balesi sabia um pouco sobre a outra identidade de Fei. Ouvi dizer que você também dominou o poder sagrado da Igreja Sagrada. É verdade. Kaká fez essa pergunta a Fei perto do fim. Era difícil dizer se Kaká fez a pergunta intencionalmente ou não. Eu tenho alguma compreensão disso, disse Fei enquanto alternava para o modo paladino. A aura dourada fluía ao seu redor, e ele parecia gentil, generoso, nobre e gentil. Essa energia era exatamente a mesma do poder sagrado que o povo da Igreja Sagrada tentava cultivar. No entanto, parecia que o poder de Fei era mais puro, e todo o espaço dentro da tenda ficou mais brilhante e alegre. A Igreja Sagrada não proibia as pessoas de praticar o poder sagrado. Em vez disso, encorajava as pessoas e as chamava de súditas dos deuses. Portanto, Fei não escondia seu poder de paladino. Além disso, Fei já havia usado suas habilidades de paladino antes e muitas pessoas o testemunharam. Seria difícil para ele escondê-las. Deus, eu não esperava que você tivesse uma compreensão tão avançada do poder sagrado. A reação de Kaká foi muito real. Como se tivesse confirmado algo, seus olhos brilharam enquanto ele batia palmas e ria. Eu estava planejando convidá-lo para se juntar à Igreja Sagrada, mas parece que eu estava planejando um trabalho desnecessário. Não precisa. Fei sorriu e não disse nada. O rei sabia o que Kaká queria dizer. A cor do seu poder sagrado deve ter enganado este filho favorito de Deus. Assim como os sacerdotes Olá em Chambord, Kaká pensava que Fei também era um filho favorito de Deus. Após esses dias de aprendizado,
Fei compreendeu a importância da cor do poder sagrado para a Igreja Sagrada. Nunca antes houvera um filho favorito de Deus selvagem. Antes do nascimento dos filhos favoritos de Deus, o dispositivo divino na montanha sagrada os detectaria, e as forças da Igreja Sagrada tentariam encontrá-los e recrutá-los para a Igreja, visando seu desenvolvimento futuro. A identidade dos filhos favoritos de Deus era realmente nobre. Dizia-se que eles eram os representantes dos deuses, e todos tinham a chance de se tornar o líder supremo da Santa Igreja, o Papa. Esses filhos favoritos de Deus tinham uma característica especial e óbvia: seu poder sagrado seria dourado em comparação com a cor prateada dos outros. Fei foi o primeiro selvagem, filho favorito de Deus nesta história de Azeroth. A menos que ele conhecesse o Papa, que sabia exatamente quantos os filhos favoritos de Deus havia e seus nomes, Fei seria capaz de enganar todos os outros com seu poder sagrado dourado. Era óbvio. Até Kaká, que era um filho favorito de Deus, acreditava na outra identidade de Fei. Ao lado de Kaká, que sorria alegremente, o padre Balezi semicerrou os olhos. Como se estivesse conhecendo o rei pela segunda vez, ele o observou atentamente, nem tentou esconder sua rude inspeção. O que deixou Fei curioso foi que uma intenção assassina e hostilidade bem disfarçadas podiam ser sentidas nos olhos de Balezi, que estavam calmos um momento antes. Se Fei não voltasse ao modo bárbaro, que era extremamente sensível à hostilidade, ele seria enganado por este ancião e não seria capaz de detectá-lo. Atrás de Balezi, os poucos cavaleiros blindados ficaram chocados com o que viram. Suas expressões mudaram bastante, com um senso de respeito e hostilidade transparecendo em seus rostos. No entanto, a hostilidade neles era mais evidente, e até mesmo pessoas como Drogba, Pierce e Robin a perceberam. A atmosfera na tenda ficou tensa, pois pessoas de ambos os partidos ficaram um pouco nervosas. Como se o vento frio do norte soprasse através da cortina, a temperatura dentro da tenda caiu muito. Era de gelar os ossos. As únicas duas pessoas que pareciam não se importar com tudo isso eram Fei e Kaká. Como se nada tivesse acontecido, eles se entreolharam e sorriram enquanto viravam o vinho. Nesse momento, uma fragrância surgiu quando uma série de passos soou do lado de fora da tenda. Depois que a porta de cortina foi aberta, uma pessoa entrou e iluminou a tenda. Era a futura rainha, Ângela. Kaká sentiu seu mundo se iluminar e sentiu uma sensação de primavera, apesar de ainda ser inverno. Como um nobre filho favorito de Deus, Kaká, que havia deixado a montanha sagrada e viajado pelo continente por 5 anos, era convidado para todos os tipos de festas e bailes como um convidado de honra. Ele havia participado de inúmeros jantares da alta sociedade e conhecido inúmeras mulheres bonitas. No entanto, nenhuma delas o comoveu tanto quanto aquela garota à sua frente. A garota de vestido branco era especial. Seus longos cabelos negros estavam presos atrás da cabeça e ela usava uma braçadeira dourada em forma de cobra. Ela era límpida e fresca como a água de uma nascente em um vale natural. Os cavaleiros dentro da tenda eram todos leais aos deuses. Todos haviam jurado entregar tudo aos deuses, e sua força de vontade era forte e firme. Apesar de tudo isso, tiveram que desviar o olhar depois de olhar para Ângela por alguns segundos. Temiam que sua lealdade aos deuses ruísse se olhassem para a garota por muito tempo. Entretanto, Balezi, com cabelos e barba brancos, agiu de maneira surpreendente. Desde que Ângela entrou, o padre, que estava na casa dos 50 anos, a encarou diretamente. Diferentemente dos cavaleiros que rapidamente desviaram o olhar de Balezi era cheio de invasividade. Como se seus olhos fossem duas adagas, parecia que eles cortavam Ângela e inspecionavam sua alma. Ouvi dizer que vocês estão se divertindo muito conversando com Sua Alteza o Senhor Kaká, e vocês já terminaram 5 garrafas grandes de vinho. Portanto, ordenei às criadas que preparassem mais algumas garrafas de vinho e também ao chefe que preparasse alguns pratos delicados. Ângela sorriu para Fei enquanto explicava. Depois disso, sorriu para todos e ordenou às 4 criadas atrás dela que trouxessem os itens preparados. Logo, mais de uma dúzia de pratos delicados foram colocados na mesa, diante de todos. Na verdade, havia mais alguns pratos nas caixas de comida nas mãos das empregadas. Essas caixas de comida eram produtos criados por Fei enquanto ele estava relaxando com Ângela. Havia matrizes mágicas simples e básicas gravadas no interior das caixas, que conseguiam manter a temperatura interna constante, permitindo que a comida dentro delas permanecesse fria ou quente. Essas caixas eram muito melhores do que as geladeiras e lancheiras térmicas da vida anterior de Fei. Os pratos nas caixas também eram criados por Fei. Eram pratos como frango kung pão e carne de porco duplamente cozida. Todos eram feitos com ingredientes encontrados no continente Azeroth. Embora pudessem não ser tão deliciosos quanto algumas das melhores comidas do mundo e não fossem exatamente como os pratos da terra, pareciam especiais e foram criados por Fei e Ângela. Esses pratos representavam alguns dos doces momentos que Fei e Ângela tiveram.
Depois que Angela soube que Fei bebia muito vinho e estava se divertindo muito com os convidados, ela e Emma prepararam esses pratos e os trouxeram para cá. Na mente de Angela, como essas pessoas eram hóspedes de Fei, elas deveriam ser bem tratadas. Enquanto Angela colocava os pratos na mesa, os olhos do padre Balesi ainda estavam fixos nela. Seus olhos estavam embaçados por causa da idade, mas naquele momento estavam mais brilhantes do que nunca. Duas luzes prateadas e indistintas brilhavam em seus olhos enquanto ele observava Angela atentamente ao redor. Esse tipo de expressão só apareceria em jogadores de pôquer viciados que tinham uma ótima mão, em comerciantes gananciosos que descobriram uma mina de ouro e em um homem sedento que viu uma beleza inigualável. Pierce e Drogba bateram na mesa e se levantaram. Eles zombaram enquanto encaravam o sacerdote Balesi com raiva. Suas mãos já estavam em suas armas. Se Balesi não fosse uma figura importante na Santa Igreja, esses dois já teriam sacado suas espadas e atacado Balesi. O fato de Balesi estar olhando para a futura rainha de Chambord de forma tão ofensiva já havia despertado a ira desses guerreiros de Chambord. Fei também zombou enquanto olhava para Balesi. Ele sabia que aquele sacerdote de alto nível da Santa Igreja não estava pensando em obscenidade. No entanto, o desejo em seus olhos era 100 vezes mais aterrorizante do que a ganância. Como se tivesse descoberto um tesouro precioso, ele olhava para Angela de uma forma que fazia com que ela não fosse mais um ser humano, mas um objeto para ele. Fei perdeu instantaneamente todo o respeito que tinha por aquele ancião. Ele zombou novamente e se virou, encarando Kaká, que estava sentado à sua frente. Kaká obviamente também não esperava por isso. Franziu a testa e tossiu. Professor, lembrou Balesi em voz baixa. Kaká era calmo e gentil em seu tom, mas parecia que suas palavras carregavam uma magia indescritível. Como a erupção de um vulcão, era capaz de acordar pessoas que haviam adormecido por vários anos. Fei ficou um pouco chocado. Kaká definitivamente usou uma técnica especial. Este filho favorito de Deus não era tão simples quanto parecia. Vossa Alteza. Oh, minhas desculpas. O corpo de Balesi estremeceu um pouco quando ele desviou os olhos de Angela. O ancião de cabelos brancos olhou para Kaká e sorriu. Enquanto ele balançava a cabeça, uma luz estranha surgiu em seus olhos. Depois disso, ele sorriu para Fei. O sorriso era tão brilhante que parecia que ele não se arrependia nem um pouco de seu comportamento rude. Logo, seus olhos se voltaram para Angela enquanto ele continuava a observar e acenar repetidamente. Depois de presenciar novamente aquele ato grosseiro, pessoas como Drogba não conseguiram mais conter a raiva. Gritaram e conseguiram sacar suas armas. No entanto, Fei acenou levemente com a mão. Esses caras se sentaram de novo, relutantes, enquanto ainda encaravam Balesi com raiva. Balesi não se importava nem um pouco com a reação de Chambord. As luzes prateadas em seus olhos finalmente desapareceram. Ele se levantou lentamente e caminhou até Fei com seus sapatos simples e rústicos. Apontou para Angela e perguntou: Não quero te ofender, mas você se importa se eu perguntar quem é essa garota de Chambord? Embora as palavras fossem humildes, o tom altivo e exigente de Balesi não estava escondido. Claro, um pouco de hostilidade também podia ser percebida nisso. Fei zombou enquanto agarrava a mão de Angela. Em vez de responder a Balesi, olhou para o teto da tenda e permaneceu em silêncio. O rei já odiava aquele sacerdote que deixou uma boa impressão a princípio. Embora o sacerdote agisse de maneira humilde, a aura altiva que emanava dele deixava o rei realmente desconfortável. Se ele tivesse certeza da força de Balesi e não temesse o poder da Santa Igreja, o rei já poderia ter atacado. Sou Angela e sou a noiva de Sua Majestade Alexander. Angela sorriu e respondeu por Fei. Ela sabia quem eram aqueles convidados. O poder e a força da Santa Igreja eram tão famosos que suprimiam muitas potências como uma montanha inescalável. Angela sabia porque Fei estava zangado e ficou feliz por ele querer protegê-la. Como não queria que seu amado se colocasse do lado errado da Santa Igreja por sua causa, respondeu proativamente. Ah, então você deve ser a futura rainha de Chambord. O sacerdote Balesi não se importou com o tratamento frio de Fei. Ele assentiu e perguntou com um sorriso: Se não se importa, Vossa Alteza já cultivou energia guerreira ou energia mágica? Não. Os olhos de Balesi ficaram ainda mais brilhantes depois de ouvir essa resposta. Graças aos deuses. Uma santa dotada pelo céu. Acabei de usar meus olhos divinos e descobri que você tem uma alma que é como o cristal mais puro. Ela não tem falhas. Nem consigo acreditar. A alma mais pura que já existiu. Sirvo aos deuses há mais da metade da minha vida, e é a primeira vez que encontro alguém como você, Alteza. Com seu talento e condições, você é a melhor candidata para cultivar o poder sagrado da Igreja Sagrada. Você está disposta a se juntar ao coro do santuário? O que Balesi disse chocou muita gente. Alma mais pura. Coro do santuário. Como Fei estava chocado, ele rapidamente revisou suas memórias e tentou encontrar o significado daquelas palavras.
De acordo com a documentação da Biblioteca Real de Chambord, a Santa Igreja afirmava poder se comunicar com os deuses e pedir-lhes que realizassem milagres. Na longa história de Azeroth, milagres ocorreram diversas vezes. Ouvia-se dizer que apenas as pessoas com as almas mais puras eram capazes de se comunicar com os deuses, compreender a vontade deles e representá-los. Além disso, parecia que as pessoas com as almas mais puras eram todas mulheres, virgens, para ser mais exato. Depois que essas virgens eram selecionadas para se juntar ao coro do santuário na Montanha Sagrada, elas recebiam treinamento misterioso, recebiam diversas educações, liam literatura divina e aprendiam tudo sobre os deuses. Depois disso, elas se abriam para os deuses, usavam suas almas mais puras para se comunicar com eles e transmitiam a vontade dos deuses às pessoas neste mundo. No final, a Santa Igreja selecionaria uma ou algumas mulheres para serem as santas da Igreja. Elas seriam aquelas que realmente representariam os deuses, e seriam as pessoas que estariam apenas um pouco abaixo do Papa, mas acima de todos os outros. Todos os anos, a Santa Igreja selecionava mulheres de alma pura e as enviava aos coros locais em seus países de origem para receber educação básica sobre os deuses. Entre dezenas de milhares de mulheres nos coros, apenas 10 teriam a sorte de ser selecionadas pelos deuses. Elas seriam convidadas à Montanha Sagrada para se juntar ao coro do santuário. As mulheres que não fossem selecionadas não tinham permissão para voltar para casa ou se casar com outras pessoas. Todas eram enviadas para monastérios locais, pois se tornariam freiras e continuariam a servir aos deuses. Claro, foi isso que aconteceu na superfície. Na verdade, muitas freiras bonitas foram enviadas como presentes a figuras influentes. Neste continente, muitos nobres tinham a honra de ter uma concubina que fazia parte do coro. Isso era semelhante a como os homens ricos da vida passada de Fey gostavam de se envolver com celebridades e supermodelos. Em uma história bem conhecida por todos, um jovem e corajoso nobre era louco por amor. Ele e uma moça selecionada para o coro do santuário fugiram, e ele foi invejado por muitos homens no continente. É claro que a história não terminou bem. O nobre, a moça e suas famílias foram todos mortos pela Santa Igreja, enfurecida com isso. Seus corpos foram jogados na natureza e se tornaram alimento para feras e pássaros. Todos morreram sem dignidade. No entanto, havia muitas mulheres que eram mais ambiciosas que os homens. Para as mulheres que almejavam poder e fama, tornar-se parte dos coros, ir à Montanha Sagrada, receber poder supremo, comunicar-se com os deuses e tornar-se representante dos deuses e santa era um atalho. Portanto, muitas mulheres queriam seguir esse caminho, assim como as jovens queriam se casar com o imperador para se tornarem poderosas e influentes. O único sacrifício que eles precisavam fazer era simples, mas horrível. Dependendo de quem você perguntasse, nunca se casar e permanecer virgem. O que decepcionou Balesi foi que Angela não era uma dessas mulheres ambiciosas. A futura rainha de Chambord recusou o convite imediatamente. Sinto muito, senhor padre. Embora eu adore os deuses, já estou noiva do rei de Chambord. Não quero me tornar freira, disse ela. Fim dos capítulos do 318 ao 320. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau.